aí, galera do oitavo ano, beleza? Salve, salve, galera! Vamos iniciar aqui a nossa aula no capítulo 4, tá? O mundo de países, beleza? Então, vocês vão acompanhando as aulas, não só minha, mas também dos professores, vocês vão acompanhando pelo livro de vocês aí na casa de vocês, beleza? E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia Maiara, que aí a tia Maiara, ela entra em contato com a gente, beleza? Então, bora lá, começar a nossa videoaula aqui do quarto capítulo, o mundo de país. E nós vamos começar o assunto falando de países, correto? Então, bora lá, olha lá. País, tá? De forma geral, é um território social, político, cultural e geograficamente delimitado, tá? A maioria dos países é administrado por um governo que mantém a soberania sobre seu povo e seu território, garantindo, assim, o funcionamento e a ordem do fluxo de atividades que envolvem a sua economia e a sua sociedade. Então, um exemplo aqui do Brasil, eu posso dar um exemplo, né? Então, o nosso país, ele tem a sua administração, tem o seu governo, e exerce essa soberania sobre nós, sobre o povo, tá? E fazendo com que essa organização, essa ordem, ela, vamos dizer assim, essa ordem, ela funcione, tá? No fluxo de administrativo, no fluxo econômico, no fluxo social. Então, o exemplo que eu dou, né, para vocês é sobre o nosso país, beleza? E aqui, ó, eu coloquei aqui a bandeira de alguns países e aqui esse mapa, ele está no livro de vocês, na página 49, beleza? Então, observem aí e peguem o livro de vocês, ó, na página 49, o livro de geografia. Então, observem aí na legenda do mapa, que a gente já trabalhou, tá? Sobre os mapas. Então, observem aí, tá? Olha lá. Os países verdes, tá? Tanto o verde mais claro quanto o verde mais escuro aí, ele tem o seu sistema político. Então, observem aqui no mapa do livro de vocês aí, que o mundo ele tem vários sistemas políticos, muitos sistemas políticos. Então, eu vou destacar aqui no mapa os países de verde, que são os países com democracia estável e a transição demográfica, tá? Com democracia estável também, beleza? Então, observem aí no mapa, e cada cor dessa aqui, ó, cada cor dessa aqui representa um sistema político. Então, observem aqui na legenda, e aí a gente vai ver, beleza? A questão do território é uma divisão administrativa através de relações de poder. São criadas fronteiras entre os países, regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Então, bora lá. Olhando aqui para o mapa de novo, a gente pode observar que os países, tá? Olha lá, todos os países aqui, eles possuem a sua fronteira. Então, vamos olhar aqui para a América do Sul, que é onde o nosso país se encontra. Então, observem aí que o Brasil aqui, ó, ele faz sua fronteira com diversos países aqui, olha aqui, eu vou passando o mouse aqui e vocês vão vendo, ó. Ele tem uma fronteira, a fronteira do Brasil, na verdade, apesar do Brasil ser um país de dimensões continentais, a gente observa aqui, ó, o tamanho das fronteiras que o Brasil tem. Então, isso dificulta, na verdade, pelo fato do Brasil ser um país muito extenso, dificulta a fiscalização e desse problema de fiscalização acontece outros, tá? Mas isso aí não é questão do assunto que a gente está tratando agora, beleza? E aí nós temos, aqui também eu posso dar o exemplo dos estados,
que foi que eu coloquei aqui a bandeira de alguns estados para representar, tá? A gente vê que os estados, eles também têm as suas fronteiras, têm as suas delimitações, os municípios têm as suas delimitações, tá? Os bairros têm as suas delimitações, tanto é que em Belém que nós temos vários bairros. Então, às vezes, a gente pensa que está num, mas está no outro bairro e por aí vai. A gente pode dar um exemplo também aqui das cidades, Belém e Ananindeua, elas são conurbadas, então a gente não sabe aonde começa a Ananindeua, onde termina Belém, justamente por conta desses fatores. Então, são exemplos de fronteiras que a gente tem. Tá? Então, os estados são um território, os municípios são um território, e cada um desses tem as suas fronteiras, beleza? Nós temos também a questão do Estado, tá? Que é a pessoa jurídica formada por uma sociedade que vive em um determinado território e é subordinada, tá? A uma autoridade soberana. Então, a gente pode... a nossa autoridade soberana aqui, quem é a nossa autoridade soberana? É o presidente da República. Ele é a nossa autoridade soberana. E a nação? Quem é que faz parte da nação? Vocês sabem quem é que faz parte da nação? Nós, nós brasileiros, nós pessoas, fazemos parte da nação. Tá? Então, olha o que ele diz aí sobre a nação. Agrupamento humano cujos membros fixados em um território são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Então, o povo brasileiro, a nação brasileira, nós somos ligados porque temos uma história, nós temos uma cultura, nós temos uma economia e principalmente nós temos uma língua que é portuguesa. Então, quando a gente vai ver que a seleção brasileira vai jogar, é um exemplo, a seleção brasileira vai jogar e aí a gente vê nos noticiários, nos anúncios lá, uma nação de braços dados, de mantadas, torcendo pela seleção brasileira. E por aí vai. Isso aí é só uns exemplos, tá? Então, aqui eu coloquei o mapa do Brasil, e aí a gente observa que cada parte do nosso território tem um povo diferente. Mas isso não significa que nós não fazemos parte da mesma nação, tá? Então, cada região tem a sua cultura diferente, mas o Brasil no todo tem a sua cultura única. E isso faz com que a gente, que faz com que nós sejamos participantes de uma única nação, que é o Brasil. Tá? E aí, entre essa questão, essa diferença entre Estado e nação, nós temos alguns conflitos. Alguns não, muitos conflitos no mundo nós temos. Aqui eu coloquei só alguns, tá? Mas muitos conflitos acontecem no mundo todo. Então, olha o que ele fala aqui. As divisões territoriais dos Estados-nações, na grande maioria das vezes, aconteceram de acordo com as ordens de poder de cada nação ou civilização. Dessa forma, o estabelecimento das fronteiras quase nunca representou a diversidade étnica das mais diversas regiões do mundo. Como herança, existem no mundo inúmeros conflitos étnicos e separatistas que visam a emancipação ou a independência de alguns povos ou a disputa de um mesmo território por duas ou mais nações. A questão desses conflitos aí, ele ocasiona diversos problemas, tá? E aí, olha lá, a gente já vai falar isso daqui a pouco. Então, aí observem aqui que eu coloquei só alguns exemplos, tá? E aí vocês podem também encontrar no livro de vocês, na página 49. Vocês podem encontrar na página do livro aí, tá? Então, olha lá. Nós temos os Tutsis e Hutus, nós temos os árabes e os israelenses, nós temos a guerra civil no Líbano, nós temos a guerra no Afeganistão, conflito entre Irã e Iraque, conflito na Irlanda do Norte, e por aí vai. Esses são só alguns, tá?
E aí, o que esses conflitos ocasionam? Uma consequência muito grande, muito drástica mesmo, desde o genocídio até a expulsão de outros povos do seu território. Então, isso ocasiona muitas coisas. Dentro desses conflitos aí, nós temos os refugiados, que são muitos também. E aí eles fogem dos seus países que estão em conflitos para procurar um outro país para se abrigar. Então, eles pedem asilo em outros países, inclusive aqui no Brasil. Tem muitos refugiados de guerra que moram hoje aqui no Brasil. O Brasil deu asilo para essas pessoas. Então, tem muitas pessoas, tem muitos países para onde essas pessoas vão, Estados Unidos, países da Europa e por aí vai, tá? Aí, olha lá, dentro dessa questão de Estado e nação, nós temos a organização política e também a organização jurídica. Então, olha aí o que ele diz. A organização política cria um governo que tem poder sobre toda a sociedade que administra o Estado. Tá? Já a questão jurídica é o conjunto de normas que permitem ao Estado exercer as funções a ele atribuídas. Um exemplo disso é o Brasil, né? Que tem a sua política e tem a sua questão política, a sua organização política, né? Para governar o Estado, no caso a nossa nação, e temos a organização jurídica, que é os conjuntos de normas, no caso as leis, que servem para organizar a questão do nosso país, beleza? E aí também nós temos a questão das multinacionais. Observem uma coisa. As multinacionais, elas são empresas que têm o seu país de origem, vamos dizer, tem o seu escritório principal, vamos dizer assim, e procura outros países para fazer a instalação das suas filiais. Então, para expandir o seu mercado, o certo é isso, para expandir o seu mercado. Então, observem aqui nesse mapa, aqui, ó, que eu coloquei justamente para representar a grande quantidade de multinacionais que nós temos. E aí as multinacionais, elas variam desde das indústrias alimentícias até as indústrias de calçado, indústrias automobilísticas e por aí vai, tá? Então, são as multinacionais ou as transnacionais. São empresas que possuem matriz num país e possuem atuação em diversos outros países, tá? Geralmente são grandes empresas que instalam filiais em outros países, tá? E aí elas procuram, quando elas procuram um país para fazer a sua instalação, para se instalar, tem alguns pontos importantes que elas procuram para fazer com que isso aconteça. Então, nós temos mercado consumidor, elas procuram o mercado consumidor porque elas não vão fazer a instalação lá se não tem quem comprar. E aí não vai adiantar de nada. Lembrem, como a gente já conversou em capítulos anteriores, essas multinacionais, elas visam o quê? O lucro. Elas não visam a perda, elas visam o lucro, ou seja, elas querem ganhar dinheiro. Então, se aquela localidade não tem um mercado consumidor, então não adianta nada elas fazerem essa instalação lá, correto? Outro, energia, porque precisa de muita energia para começar o funcionamento dessas empresas. Se não tem uma energia boa, então não adianta também se instalar, correto? Outro, matéria-prima, principalmente a matéria-prima. Por quê? Outra coisa importante, se naquela região ou naquela localidade ali não tem matéria-prima, ela não vai gastar dinheiro mandando buscar sua matéria-prima em outro país. Ela vai para o país que tem a matéria-prima, correto? Então, ela visa, se tem matéria-prima, tem energia, tem mão de obra barato e mercado consumidor,
Aí ela vai se instalar, tá? Então, além disso, o que faz com que essas empresas procurem esses países? O governo, ele dá, vamos dizer assim, ele dá uma isenção de alguns impostos para que essas empresas elas se instalem aqui no país, e também ele facilita o dinheiro, né? A questão do seu lucro dessas empresas aí. Então, tudo isso faz com que essas empresas venham se instalar em um determinado país. Em contrapartida, essas multinacionais, quando elas se instalam, elas proporcionam o que para aquela população? Já que ele está falando da mão de obra barata, então o que ele proporciona para aquela população? Ele proporciona trabalho, isso mesmo. Quem falou trabalho acertou. Então, ele proporciona trabalho não só para a população que mora próximo a essas indústrias, essas empresas, mas também para as pessoas que moram mais distante, ou até mesmo para pessoas que moram em outros estados e vão para aquela localidade para trabalhar. Então, a mão de obra, como ela quer uma mão de obra barata, então ela fornece trabalho para aquela população. Sem contar que a infraestrutura local também ela melhora, o PIB daquele lugar também melhora com a arrecadação dessa empresa. Então, tem os seus prós e tem os seus contras com a instalação dessas multinacionais em uma determinada localidade, beleza? E aí, olha lá, eu coloquei esse gráfico aqui, que ele é do livro de vocês também, tá? É justamente para a gente ir se familiarizando com o que tem no livro de vocês, beleza? Então, esse gráfico aí, ele está na página 52, tá? Aí do livro de vocês. Então, observem aqui que o roxo aqui, ele é as multinacionais, tá? Então, observem aí embaixo, olha lá. Transnacionais, volume de vendas em 2005, tá? E o verde são os países e a região selecionada, tá? Questão do PIB, isso aí no ano de 2004. Então, observem aí. Aqui, olha lá. Aqui são as multinacionais, tá? E aqui embaixo é a localidade, correto? Então, observem, ó. As multinacionais, tá? E aqui os estados, ou desculpa, a localidade que ela está se instalando, beleza? Então, todos esses roxos aqui, ó, tudo que está mais escurinho aqui, são as multinacionais, tá? General Motors, IBM, Carrefour, Peugeot, Sony e as suas localidades, beleza? E aí nós temos as ONGs, tá? Que também são umas organizações de muita importância, porque elas atuam diretamente em vários segmentos mesmo, tá? Então, olha lá. As ONGs são organizações não governamentais sem fins lucrativos, tá? Legalmente constituídas. No Brasil, há ONGs de diversos portes atuando nos seguintes segmentos aqui, ó. Então, nós temos meio ambiente, saúde, assistência social, cultura, educação, desenvolvimento, defesa dos direitos, habitação e por aí vai. Mas eu coloquei dois aqui, ó, que é a WWF e a Greenpeace, que elas atuam diretamente na questão do meio ambiente. Então, como o Brasil tem muitos problemas ambientais, então essas empresas elas atuam aqui também, tá? Elas são empresas, são ONGs multinacionais, porque elas atuam em diversos lugares do planeta, correto? Então, aqui no Brasil, como ele tem um desmatamento, como tem a caça ilegal de animais e por aí vai. Então, são vários segmentos que elas atuam aqui no Brasil, mas aí eu separei essas duas aí, porque também tem no livro de vocês essas imagens aí. Então, como eu falei, como a gente vai se familiarizando
Então, eu estou tirando algumas imagens do livro de vocês para que a gente consiga acompanhar aqui pela videoaula e também acompanhar diretamente no livro de vocês, beleza? Então, nós temos outras questões importantes também, olha lá. Países centrais, países periféricos e países semiperiféricos, beleza? Antes da gente começar aqui, ó, vamos observar esse mapa aí, ó. E também eu tirei aqui do livro de vocês, tá? Da página 53. Então, observem aí, olha lá. Países centrais, que são os países pintados de laranjado, tá? E os países periféricos, que são os países pintados de verde, beleza? Então, olha lá o que ele fala aqui. País central é utilizado para descrever os países que têm alto nível de desenvolvimento social, países ricos e países desenvolvidos, tá? Dentre esses países aí, nós podemos citar Estados Unidos, Canadá, países da Europa e por aí vai. Dentro dos países centrais, não esqueçam, países centrais, quando a gente fala de países centrais, a gente vai lembrar de países ricos e países desenvolvidos, tá? Não esqueçam disso. Países periféricos são países subdesenvolvidos e sua economia é primitiva, baseada na agricultura e exportação de matérias-primas ou matéria-prima. Por isso, dependem dos países centrais que têm maior influência econômica, cultural e política, tá? E aí, menor desenvolvimento e subdesenvolvido são os países que se enquadram nesse critério aí, tá? De países periféricos, beleza? E os países semiperiféricos, tá? São menos desenvolvidos que os países centrais e mais desenvolvidos do que os países periféricos. O maior exemplo desses países aí que a gente pode citar, tá? São BRIC ou BRICS, tá? E aí nós temos nós temos Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul. Mas não é só esses países que a gente pode citar. Nós podemos citar também a Argentina, o Chile, o México, a Turquia e por aí vai, entre outros. Beleza? Deu para entender a questão dos países centrais, periféricos e semiperiféricos. Beleza? E o Brasil ele se enquadra nesse quadro. Queira Deus que daqui a alguns anos, né, o Brasil também ele consiga ir subindo, até a gente conseguir quase ser um país central, um país desenvolvido, um país rico, beleza? E aí, galera, vou me despedindo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se cuidem, fiquem em casa, cuidem dos seus familiares, do seu papai, da sua mamãe, da sua irmãzinha, se você tiver, do seu irmãozinho, beleza? Continue estudando, acompanhe as videoaulas aqui, tanto por aqui quanto pelo livro, beleza? E aí eu espero que a gente se encontre na próxima videoaula, beleza? Um grande abraço e até mais. Fui!